bater os olhos num símbolo, você vai bater o olho num símbolo, e aquele símbolo quer dizer milhares de coisas, e entre elas quer dizer o grau que você alcançou em termos espiritual e religioso. Então, muitas vezes, quando vocês forem ver um espírito ou forem ver uma entidade, ela tem alguns símbolos alguns símbolos no perispírito dela mesmo, marcando. Então, muitas vezes ela tem um diadema na testa, muitas vezes ela tem um símbolo na nuca, muitas vezes ela tem um símbolo nos braços, muitas vezes ela tem um símbolo no peito. Aqueles símbolos são indicativos até da hierarquia que ela ocupa dentro de uma linha espiritual, né? Porque aquilo, quando você bate os olhos, você sabe que aquilo tem todo um significado místico por trás, né? Então, assim, só consegue interpretar quem tem mais ou menos o mesmo nível daquele que compôs aquele símbolo. Bom, esse é um dos símbolos mais simples que tem e é um símbolo mais conhecido, né? Então aqui tem milhões de informações. Vamos ver. O que vocês, primeiramente, vocês veem? Estrela. Então, a estrela de 5 pontas, o que ela simboliza assim para vocês? Os braços, pernas, cabeça. Tá vendo? Uma simbolização de um homem. Aí você já está puxando uma interpretação, né, mística, uma interpretação filosófica, uma interpretação diferenciada. O que mais? Acho que ela aponta 5 direções diferentes, né? Tá vendo? Então, ela indica 5 trajetos, 5 opções que a gente pode ter. O que mais? Acho que parece que é aquela cobra da medicina. Então, vamos na estrela primeiro. A estrela é sempre um símbolo de força, né? Por quê? Porque é um símbolo de emanação de energia, né? A estrela é sempre um símbolo de força. Então, primeiramente de tudo, ela é um símbolo de força. Se fosse a estrela de 6 pontas, o que é uma estrela de 6 pontas? É um símbolo do quê? Essa daqui. O que ela... Você olha e aparece o quê? Porque... Então, 2 triângulos. Então ela traz o que? O equilíbrio. Equilíbrio do que é? Do que está indo para cima e equilíbrio do que está indo para baixo. Entendeu? Então, assim, sempre assim. A estrela de 5 pontas é força, a estrela de 6 pontas é equilíbrio. Então, quando o preto velho risca uma estrela de 5 pontas, ele está puxando energia. Quando ele risca uma de 6 pontas, ele está querendo equilibrar aquelas energias. Entendeu? Então, é universal esse tipo de símbolo. Tá? O que mais? Espada. Espada e o paus. Vamos lá. O que tem duas coisas, assim, duas vias de evolução? O que a gente sempre fala que vai aprender? Na força ou na dor ou no amor? Entendeu? Então, muitas vezes, ou a gente aprende pela dor, ou a gente aprende pelo trabalho, que é o amor. Então, na carta, no tarô, o símbolo da espada geralmente é um símbolo de dor. E o símbolo do paus é o símbolo de trabalho. Tá vendo? A gente devagarzinho vai desvendando. O que mais que vocês veem aqui? Esse daqui e esse outro símbolo, o que significa? Se vocês lembrarem a carta. equilíbrio. Então, aqui é o ouros e aqui é o copas. Então, a emoção e o financeiro ou o físico. Tá vendo? Então, você vai chegando. Então, você tem o meio que é pela dor e o meio que é pelo amor. Né? Aí você alcança os objetivos, né? Que são o objetivo físico e o objetivo moral, né? O objetivo emocional. Aqui tem mais coisas. Isso daqui chama... é um ponto que você tem 3 cobras aqui. Então você puxa da energia da coluna, da base da coluna você puxa essas energias que são energias básicas. E elas vão subindo e vão ativando os chakras, até que ela chega aqui na cabeça. E da cabeça ela começa a expandir para o cérebro e vai depois aumentando. Né? Seria a saúde? Na área da saúde? Assim? Na verdade, o caduceu mesmo, que é aquele símbolo da saúde, o que acontece? O Hermes tinha um caduceu. Um dia ele encontrou que ele era um instrumento que era para dar paz, né? Um bastão que era de paz. Um dia ele encontrou duas cobras brigando, ele pôs no meio delas e elas estavam brigando tanto que elas subiram e ficaram enroscadas no caduceu.
Então ele simboliza as duas energias, a mesma coisa que aqui. Tá vendo? Então ele simboliza duas energias, o que a gente chama que é a pinda e a bengala, se eu não estou enganado. Que é as duas cobras que sobem pela coluna e elas vão trazendo energia do básico, da terra, até o cérebro e do espiritual. Entendeu? Aí tem aqui as letras que simbolizam Deus, vários nomes de Deus. E aquela pedrinha verde ali? Aqui? É. Então, aqui vem para formar a palavra, tem o gramatom. Mas Tem uma verde lá em cima também, né? você vê, vai tendo várias cores e vários símbolos. Mas tem vários significados, tem muito mais coisa. O olho que é o olho de Deus, que vê tudo, né? Tem a lua e tem o sol, tem os outros planetas. E aquele número 4 em cima do olho, o número 4 em cima do olho é uma coisa só? Não, acho que é outra coisa. Né? Aqui tem vários significados, tá vendo? Então tem o alfa e o ômega, que é o começo e o fim. Aí tem os números. O unitário, que é o macho, a fêmea, que é o binário. Depois tem o pai, a mãe e o filho. Né? Tem os planetas, todos os planetas. Aquele verde acho que era simbolizando um planeta. O 4, que é Júpiter, que é o rei dos deuses, você vê, estava em cima dos olhos, então era como se fosse Deus enxergando tudo, né? Aí tem o caduceu, né, do Mercúrio, o bastão de mando, que é aquele do meio, aí tem o pentagrama, tem o hexagrama, tem a espada flamígera também. Então tem vezes, vai mais coisas, né? Tem olho de tudo, tem vários simbolismos diferentes, né? Aqui o nome de Deus. E aí tem várias coisas. Mas isso que é importante, a gente bater os olhos e ir descobrindo as coisas. Você vê, quanto mais conhecimento vai tendo, mais vai descobrindo. Aqui tem muito mais coisas ainda, significados, está vendo? Ele vai explicando. Né? E isso é importante, vocês baterem os olhos quando vocês virem alguma coisa, mesmo um estudo, mesmo que for um poema, mesmo que for alguma coisa mais simples, vocês procurarem sempre identificando. Aqui, ó, isso daqui é uma anatomia oculta, né? Então o que acontece? A mesma coisa, tá vendo? A bondade e a severidade, né? Como meios de crescer. Aqui vai simbolizando a preocupação com as coisas materiais e a preocupação com as coisas espirituais. Aqui a gente tem todos esses nomes, são da Cabala. E esses símbolos são da Cabala também. Então a Cabala é uma maneira do pessoal que é judeu ter uma ciência oculta, né? Então eles têm uma ciência oculta. Você vê aqui, ele está acorrentado. Tá vendo? Aí vem, olha aqui a cobra de novo, ela vem subindo, ela vem do básico, ela vem subindo e ela vai ativar lá em cima. Então você vai trazendo as energias do básico. Então qual que é o mais básico de tudo que tem nos animais? O instinto. Aí depois do instinto você vai tendo as emoções, depois das emoções você vai tendo cada vez emoções mais elaboradas, né? Até que chega uma hora que você vai ter uma parte espiritual e vai desenvolvendo. Aqui de novo também, ó, um ciclo que não tem começo nem fim. Aqui uma coisa que é muito importante. O que é isso? É um touro. É um touro com asas. Depois tem aqui o que? Um leão. Aí depois tem uma águia e depois tem um anjo. O grande segredo da esfinge, então a esfinge, ela é um leão, né, com pata de touro e asa de águia e cara de gente, né, mais ou menos isso. Então o grande segredo da esfinge o que é? A evolução. Então quando o homem é um hominídeo, que ele ainda é um ser primitivo, o touro, ele vai estar no chakra básico. Então o que acontece? O homem, quando ele está no começo da evolução, em vez de ter um touro, ele tem um javali. Porque ele tem instinto de reprodução, de cruzar,
Então o homem da caverna, ele tem um javali, então ele pega a mulher, bate na mulher para cruzar, né? Para ter uma relação sexual. Depois, com o tempo, ele vira um touro, que é uma coisa desengrenhada, mas que já é um pouco mais controlado. E com a evolução ele vira um cavalo, que o cavalo é um animal doméstico, domesticado. Então o homem consegue controlar os seus instintos e não é mais guiado por eles. Entendeu? Então isso aqui é uma evolução da esfinge. Então ele começa com o javali, que é uma coisa que vai destruindo tudo por causa do instinto de cruzar, de reproduzir. Então é aquela pessoa que, por causa de ter uma noite com uma outra pessoa, destrói a família, destrói o casamento, destrói tudo, perde o dinheiro, perde tudo, por causa simplesmente de satisfazer o instinto, ou um vício, né? Parece aquele drogado que perde tudo no mundo por causa do vício que ele tem, do instinto. Aí ele evolui um pouco, vira um touro. Então muitas vezes ele é dominado por aquilo e mesmo assim ainda destrói muita coisa na vida dele por causa disso, sem controle. Aí depois vira um cavalo, e o cavalo sim, aí ele controla o seu instinto. Então ele controla aquele instinto de... Ele sabe que se ele é muito melhor para ele respeitar a família e evitar de pegar e sair aprontando durante a noite e respeitar a família e continuar com a família dele. Então ele consegue controlar. O leão é a parte do coração. Então no começo ele é um porco, as emoções dele são todas jogadas, todas mal expressas. Praticamente ele só tem vontade de comer e dormir e fazer porcaria. Aí com o tempo ele passa para o leão. Aí o leão o que é? Já é uma coisa mais nobre, mas mesmo assim é um bicho que quando ele perde o controle ele vai atacar alguém, ele vai agredir alguém, ele vai ser agressivo. E depois com o tempo ele vira um cachorro. E aí o cachorro ele tem aquele amor incondicional, né, que nem a gente vê. Então ele tem um amor que se destaca e não pede nada em troca, né? Então ele vira um cachorro. Do leão ele vira um cachorro. E aí tem a águia. Então no começo, antes da águia, ele é um papagaio. Então é um pensamento que fala um monte de coisas sem pensar, como o papagaio, e fala de tudo, sem parar. Então a cabeça dele é um monte de pensamento perdido, sem nexo e sem sequência. Aí depois vira uma águia. O que acontece? Às vezes usa o pensamento, tem pensamentos nobres, mas às vezes usa o pensamento para atacar os outros. Então o homem chega numa fase dessa. E depois vira uma pomba, que ele começa só ter pensamentos de paz, de amor, de tranquilidade. E o homem é a mesma coisa. No começo ele é um macaco. Depois ele vira um homem e no final ele vira um anjo. Então quando ele consegue controlar todos esses símbolos da esfinge, que ele consegue transformar tudo em coisas elevadas, em animais mais elevados, aí ele se transforma no anjo. Então você vê, 4 coisinhas que parecem tão boba, explica toda uma evolução, né? E com muito sentido e com muita capacidade, né? Então é muito importante a gente parar para pensar nesses símbolos, né? É muito bacana. Aqui a gente tem mais um. Então aqui de novo, né? A gente vê as direções, a gente vê os planetas. Aqui com certeza cada planeta tem uma simbologia com o número que está e com a posição que está, né? Aqui a gente vê de novo a roda. Se a gente for prestar atenção, a gente vê aqui, ó, nascimento, aí umas flores, assim como se fosse na época que vira jovem, depois formando um casal, né? Formando, até eles falam inuentes, né? Como se fosse um casal. Aqui já como reproduzindo, né? Depois aqui já como envelhecendo, aqui praticamente morrendo e aqui morto já no final. Então o ciclo da vida completo. Aqui a gente vê o corpo, o espírito e a alma. De novo a gente vê, por aí tem o leão, tem o touro em algum lugar aí. A águia lá em cima. A águia lá em cima, o anjo aqui, tá vendo? Esse daqui é o símbolo do fogo, do ar, da terra e da água. Aqui é água, terra e água.
aqui o homem dominando os instintos e trazendo luz, né, para as coisas. Então cada coisinha tem um símbolo específico, né? A gente vai parando e vai cada vez descobrindo mais coisas. Mas é muito bacana, você vê que um símbolo, aqui também é a mesma coisa, né? Aqui voltado para baixo, então o homem preocupado com a terra, né? E você vê que todo ele é um triângulo voltado para baixo, então é mais um símbolo do homem terreno, né? Então, tudo é simbólico. Esse é o melhor de todos. Então esse daqui é um símbolo que ele indica a evolução da alma. Isso nós vamos falar depois na aula de Umbanda. Porque só a Umbanda tem essa ideia de evolução da alma. Tem essa ideia de criação da alma e de evolução da alma. Então assim, se a gente for ver no Espiritismo, ele fala que até um certo ponto a gente não tem capacidade de entender, e é verdade mesmo, né? A gente pode tentar entender até uma certa fase, mas depois de certo ponto a gente não tem capacidade de entender, até por causa de orgulho, que nem a gente fala. Por que a gente não consegue entender? Porque a gente tem o chifre na frente do nariz. Porque tem aquele obstáculo no nariz da gente que não deixa a gente entender. Então a gente tem o chifre na frente do nariz, enquanto a gente não tirar o chifre do nariz, que é a vaidade, o orgulho e tudo mais que atrapalha a gente não vai conseguir entender. Mas aqui é uma visão da Umbanda. Uma visão de ocultismo, mas mais da Umbanda. Depois a gente vai discutir sobre isso. Deus, então está aqui. Ele é além de energia, ele é além da matéria. Então, ele é uma coisa que não chega nem a ser energia, ele é etéreo, né? Ele é assim, incompreensível. Aí ele começa a criar as almas. E é como se fosse, imagina como se Deus estivesse dentro daquele ciclo de nascer, crescer, envelhecer, morrer. Vai. E ali dentro tem várias emoções. Então ele vai criando as almas. E cada hora que ele cria uma alma, ele está numa fase daquela diferente. Então, ele vai criando as almas. Aí as almas, elas já vêm com uma capacidade muito grande. E o que diferencia uma alma da outra é que uma alma vira para um lado e a outra alma vira para o outro lado. Então já começa de uma alma simples, tem uma dualidade. Então do um já vira dois. Mas isso a gente vai explicar depois na parte que a gente for falar de Umbanda, mais direto. Eu sei que aí ele cria as almas. As almas não tem matéria, não tem nada. Só que uma gira para um lado, outra gira para o outro. E aí uma fica curiosa de saber o que é girar para o outro lado. Então é como se fosse um átomo. Que um átomo vira assim e o outro átomo vira ao contrário. Aí um olha para o outro e fala assim, nossa, por que você vira assim? Né? Eu queria tanto virar assim para saber como é virar assim. Aí o outro fala, eu também queria saber como é que é assim. Aí eles ficam tão confusos que chega uma hora que eles têm uma dúvida tão grande que aí eles caem do mundo. Eles saem do mundo sem corpo, sem matéria, sem nada e começam a vir para o mundo físico. Para quê? Para que eles tivessem um corpo para poder tirar essa dúvida. Saber o que é você, interagir com um ser diferente do que você. Então eles caem e começam a criar um corpo. Então no começo eles são só energia. Depois eles vão criando energia, agregando mais, eles são uma energia pura. Depois eles começam a agregar outras energias, vão ficando um facho de várias cores de luz, vamos dizer. Aí depois eles vão agregando mais energias, aí depois eles viram mineral. Aí do mineral eles aprendem a ter forma, aprendem a ter geometria, aprendem várias coisas. Depois passa para o vegetal. No vegetal eles aprendem a ter vida. Você vê que aqui, até aqui, eles são voltados para Deus, ó, virado para cima, tá vendo? Triângulo virado para cima. Aqui eles são só energia. Aí eles vêm virado para cima, aqui eles viram para baixo. Eles começam a vir para o mundo físico mesmo, né? Aí eles incorporam numa planta, depois no animal, até aí eles começam a ter, conviver com emoções, conviver com sentimentos, conviver com instintos. Aí ele vem até virar um homem. Aqui a gente vê, ele vai se individualizando. Porque até aqui, muitas coisas, eles vão vivendo por instinto, então são todos iguais, né? Então todos têm o mesmo
vamos dizer assim, cada espécie tem mais ou menos a mesma sequência de coisas que faz. Aqui ele já começa a se individualizar. Aí ele começa a pensar em Deus, aí aparece os triangulinhos para cima. Aí quanto mais ele vai pensando em Deus, mais Deus ele vai percebendo Deus, vai recebendo mais energia de Deus e vai se sintonizando mais com Deus. Até que ele vira um iniciado. Aí o que ele começa a fazer? Ele começa a interagir com Deus, então ele vira um médium. Ele começa a interagir com os espíritos que estão acima dele, interagir com as entidades que têm mais evolução do que ele. Aí ele vira um iniciado. Aí ele começa a trabalhar, você vê que ele já entra em equilíbrio, porque ele começa a trabalhar por aqueles que estão em volta, trabalhar para Deus diretamente. Até que chega uma hora que ele se une, ele vai se evoluindo, ele se une com Deus e ele volta para de novo naquela fase que não precisa mais de corpo, não precisa mais de energia, não precisa mais de nada. Então assim, é muito interessante. Na Umbanda explica bastante assim, essa parte, né? Então tem um livro que chama Umbanda Protossíntese Cósmica, que ela explica com muita assim, o mais claro que é possível, né? Porque é difícil de entender, mas é uma coisa bem mais clara do que eu estou falando agora. É bem bacana. E acho que para encerrar, então fica essa reflexão para a gente, né? De pensar que tudo na vida tem mais do que um significado, que muitas vezes dentro de uma lição, dentro de um símbolo, dentro de uma situação tem mais do que uma maneira de interpretar, e tem várias maneiras da gente atingir, vários graus da gente estar atingindo um conhecimento sobre aquilo que a gente está vendo. Então, o símbolo em si, ele pode significar um monte de coisa, desde um aprendizado maior até um símbolo de hierarquia e de conhecimento, né? Então isso é muito importante. Agora nós vamos dar um intervalo, pode terminar.